Oi, gente, muita paz em Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo que estão sendo invejadas. Ontem coloquei um vídeo sobre a inveja, mas daí hoje recebi mais mensagens dizendo que estão com o olho gordo. Alguém está mandando algo para atrapalhar a vida, que não consegue emprego, não consegue isso e aquilo, e que acham que é obra das trevas de alguém lhes desejando mal. Então, hoje nós vamos falar de uma maneira bem simples sobre a Bíblia. Vocês todos vão à missa, vão ao seu culto, à sua religião, à sua igreja, normalmente 1 ou 2 vezes por semana. E volta abençoado, vocês se sentem muito bem, mas daí ao tocar a sua vida, se você não estiver em orações o tempo todo, as coisas tendem a ficar um pouquinho conturbadas. Veja que todo cristão deve ter a Bíblia na sua casa, a Bíblia Sagrada. Ela é chamada sagrada por uma razão, é a palavra que saiu da boca de Deus. Se você está numa religião que não lê a Bíblia Sagrada, tem algo errado com a sua religião. Porque é a palavra que saiu da boca de Deus, que está registrado lá, é aquilo que a gente tem de mais poderoso. É a palavra contra tudo isso que eu estou recebendo, pedidos de orações, tenho orado e tudo mais. Mas a oração de terceiros não atinge a pessoa quando ela não está em completa comunhão com Deus. Veja que você tem que manter lendo a Bíblia, ter a Bíblia, desengavetar a Bíblia e fazer dela um hábito. Todo dia leia pelo menos um versículo em voz alta, porque quando você lê em voz alta, tudo de mal que está ao seu redor foge. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na presença do seu poder. Essa presença do poder, esse fortalecimento em Deus vem da palavra que saiu da boca dele. E se a gente não cultivar isso, a gente não consegue viver nessa comunhão 24 horas por dia. A gente precisa de manter conectado com Deus. Deus nos oferece também, através do apóstolo Paulo, instruções sobre uma armadura de proteção no combate contra o inimigo, contra as tentações em geral. Tudo que você pensar em tentação, isso aí é eficaz para você, não precisa de mais nada. É como se você estivesse te dando o próprio exorcismo. Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essa armadura, nós já vamos ver que tem 6 componentes. Antes disso, vamos ler Efésios 6:13, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. O que é esse dia mau? É um dia mau em que você tem aquela discussão no trabalho com um cliente, ou com um funcionário. Às vezes não é que você quer discutir, mas a pessoa te agride de tal maneira que você não consegue ter aquela posição cristã 100%.
E mesmo você calando, você sofre a ação dessa maldade que vem sobre você, não é assim? Dificilmente uma pessoa que consegue receber uma gritaria, um xingamento, pessoa batendo a porta contra você e a pessoa ficar calma e manter-se calma, como se nada tivesse acontecido, dificilmente. Normalmente você se abala de alguma maneira, chega em casa, não consegue dormir e tudo mais. Então esses são os dias maus. E a gente tem que usar essas 6 peças da armadura. E 3 dessas peças a gente tem que usar o tempo todo. Então vamos prestar atenção nisso aí. A analogia da armadura de Deus vem em comparação com os soldados romanos. O apóstolo Paulo está usando as peças da armadura dos soldados para nos explicar sobre uma armadura espiritual. Agora a gente vê no YouTube um sensacionalismo sobre isso. Cuidado, gente, não entrem na área do sensacionalismo sobre isso, mostrando aquelas flamas de fogo, mostrando aquelas flechas caindo. Cuidado, não entrem nisso. O que eu quero aqui explicar para vocês é o lado calmo que Paulo está escrevendo numa carta para a gente entender e exercitar a fé. Componentes dessa armadura são o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O cinto, a couraça e os sapatos são para serem usados o tempo todo. Já o escudo, o capacete e a espada, somente quando você se sente atacado por alguma força maligna. Efésios 6,14. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então essa é a primeira parte, o cinto da verdade você tem que usar o tempo todo. É a verdade de Deus, ser justo, é agir de acordo com a palavra de Deus. Mas por que o cinto? O cinto é algo que a gente põe sobre o umbigo para normalmente manter apertado as coisas que estão frouxas. Que naquela época do Império Romano eles usavam aquelas túnicas e eram muito frouxas para o combate. Mas espiritualmente, quando nós sofremos um ataque do inimigo, vocês não sentem aquele frio na barriga, aquela coisa ruim, aquela coisa... só sentindo, eu acho que alguns de vocês sabem o que eu estou falando, danifica os nossos órgãos por causa da adrenalina que vem e todos os nossos órgãos ficam comprometidos. E também o cinto e as outras partes desses 6 componentes são os órgãos vitais do nosso corpo que têm que ser protegidos. Mas o maligno ataca esses órgãos. E vamos ver que o primeiro é a nossa barriga, o cinto da verdade e a couraça da justiça. A couraça é um colete de couro que eles usavam para proteger o peito. Ora, o nosso coração, quando a gente está sobre essas forças malignas, o nosso coração sofre muito, gente. É um órgão que recebe toda aquela carga negativa e nos dá doença isso aí. Então, a gente tem que usar isso aí espiritualmente. Você faz aquela oração e mentaliza se colocando essa couraça, colocando esse cinto e te protegendo. E aí, todo aquele sentimento ruim que você está sentindo vai desaparecer.
E você faz isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso funciona para mim o tempo todo. Efésios 6,15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu sempre falo para vocês, mantenham-se os pés no solo de Deus. É para a gente manter a paz. Procurar em todos os sentidos manter a paz, não a guerra. Ah, mas Deus está falando para a gente vestir a armadura e tudo mais. Sim, como cristão a gente tem que orar e vigiar, a gente tem que ter aquela proteção o tempo todo, porque o maligno está à nossa volta. E tudo que vier contra nós, se a gente estiver espiritualmente protegido, pronto para combate ou para defesa. Esse é o sentido do soldado, estar pronto para a guerra, para defender os castelos. E espiritualmente falando, nós estamos prontos para nos defender ou atacar. Atacar como? Através da oração, através da palavra de Deus. Então isso é muito importante para as nossas defesas. Efésios 6,16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí é o que vocês veem no YouTube, os dardos inflamados. Não, a gente não vai nesse lado do maligno. Já falei para vocês que tem que manter os pés no solo de Deus. Deixa o sensacionalismo do lado e veja tudo isso com a fé. Então, o escudo da fé, durante o combate ele protege todo o corpo. Na onde eles vêm com a espada para atacar, aquele escudo, que é uma placa, protege o corpo todo. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ora, gente, o nosso cérebro, os nossos pensamentos, é a parte em que o Satanás mais nos ataca. Então é por isso que a gente tem que usar esse capacete de proteção. Durante o combate, essa é a parte que é mais visada para o ataque do inimigo. Espiritualmente falando, essa é a parte mais sensível do nosso corpo e mais prone a ser atacada. Da salvação. Por que da salvação? Contra as influências do diabo para nos enganar e roubar a nossa salvação. A partir do momento que o diabo consegue nos engabelar e nos levar para o lado ruim, como é o que está acontecendo no YouTube com esses vídeos, cuidado, isso aí tem arte do maligno. E a pessoa aprende uma espécie de adoração fora do comum. Vamos deixar tudo isso e concentrar na Bíblia. A gente não pode deixar que o diabo nos roube a salvação. E a espada do Espírito durante o combate, a espada é a única coisa que que o soldado usa para se defender. E durante o combate espiritual, qual é a única espada que nós usamos? A palavra de Deus. A oração que está na palavra de Deus. Então, 2 Coríntios 10, 3 e 4, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aí tá tudo que eu falei para vocês. E daí, para encerrar, Efésios 6, 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Espero que vocês tenham aprendido a se defender dessas coisas, através da oração, através da Bíblia de Jesus e da fé. Bom dia, muita paz em Deus. Amém.